Um dos dons espirituais mais famosos, sem dúvida, é o dom de profecia. Imagina você poder receber instruções do próprio Deus a respeito da sua vida e da vida dos outros aqui na Terra. Deve ser massa demais. Mas a verdade é que existe muita polêmica que envolve esse assunto, porque enquanto algumas pessoas acreditam que profetas não existem mais, outras pessoas saem por aí dizendo que são profetas e profetizando sobre a vida das outras pessoas. Enfim, vem comigo hoje que eu quero te ajudar a entender mais sobre esse assunto, sobre o dom de profecia. Eu sou adventista do sétimo dia e a minha igreja conhece muito bem uma profetisa chamada Ellen White, que teve um papel muito significativo no surgimento da igreja adventista. Porém, o que você talvez não saiba é que antes de Ellen White existiram outras duas pessoas que receberam o dom de profecia no mundo moderno. A primeira era um homem chamado William Foy. Ele é um homem alto, um homem eloquente, afro-americano lá de Boston, que recebeu 4 visões antes do grande desapontamento. E ele as relatou com fidelidade em público ali para as pessoas. Teve uma outra pessoa chamada Hazen Foss, que foi a segunda pessoa que recebeu uma visão. Essa história é muito forte, olha só, ele recebeu uma visão de que era de extrema importância para todos os mileritas que faziam parte daquele grupo e que precisavam de instrução em um momento muito desafiador que eles viviam naquele momento. Só que Foss, ele entendendo que qualquer um que alegasse ter uma visão de Deus seria desprezado, achando que iam rejeitá-lo, ele se recusou a comunicar o que ele havia visto. Ele ficou bastante desconcertado depois do grande desapontamento e recusou-se a cumprir a missão que ele tinha recebido. Então, Deus deu a ele uma outra visão, avisando que se ele não cumprisse a missão que ele recebeu, ele iria conceder esse privilégio, esse dom, a uma outra pessoa. Mesmo assim, Foss não conseguiu. Foi então que Ellen White, a terceira pessoa a receber o dom, teve a mesma visão de Foss e Deus tirou o dom dele e deu a Ellen White, que cumpriu a missão e compartilhou o que ela havia recebido. Ela foi chamada aos 17 anos, mas isso não foi nada fácil para ela. Ela lutou com seu chamado e hesitou em relatar em público o que Deus havia mostrado para ela, mas acabou se rendendo e passou a ser uma fiel mensageira de Deus para o movimento adventista pelos próximos 70 anos de vida. Algo muito interessante a respeito do dom de profecia é que a Bíblia constantemente relaciona o dom com a lei de Deus. Um termo se repete várias vezes na Bíblia é a lei e os profetas. A lei e os profetas. Quando Israel seguia Deus, ele aceitava suas orientações, obedecia a sua lei e Deus então, ele trazia e enviava e falava por meio de profeta. No entanto, quando se afastavam de Deus, Deus deixava de conceder o dom profético. Isso fica evidente em vários momentos da Bíblia, como em Lamentações, onde devido à rebelião do povo de Deus, Deus disse que os seus profetas não receberão mais visões. Ezequiel diz que o povo buscaria, mas sem sucesso, a visão dos profetas. E Salomão expressou essa relação de causa e efeito em Provérbios 29, verso 18, dizendo que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. Percebe? Profecia, lei. Profecia, lei. Aqui a palavra profecia se refere ao dom de profecia e ao ministério dos profetas. Ainda em Apocalipse 12, verso 17, é confirmado esse princípio de que a lei e o ministério profético andam juntos, pois menciona as duas marcas de identificação mais importantes do remanescente, do povo remanescente ali no tempo do fim. Quais são, BJ? Guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, lá no livro de Apocalipse, é definido como o espírito de profecia. Você pode pesquisar, isso é o dom profético. Aqui nós entendemos a profunda relação entre a lei de Deus e o dom de profecia. Isso fica mais evidente se olharmos para a história. O período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando não haviam profetas em Israel e a nação acabou desenvolvendo um legalismo frio e rígido, se distanciando muito da lei de Deus. Eles criaram lei em cima de lei, regra em cima de regra, um monte de ordens humanas que distanciaram eles e muito da verdadeira lei e do verdadeiro Deus, do verdadeiro princípio. Consequentemente, durante 400 anos, ali no povo de Israel, não existiu nenhum profeta. Só com João Batista que esse dom foi restaurado no meio do povo. E depois dele vieram vários apóstolos ali. E logo após a morte do apóstolo João, quando o paganismo começou a entrar na igreja, a gente vê que o dom profético desapareceu. Até quando, BJ? Meados do século XIX. Até metade do século XIX, muitos cristãos achavam que o dom profético ele nunca mais iriam surgir. E eles rejeitavam todos os profetas que surgiam naquela época e se diziam profetas. Mas a Bíblia declara que nos últimos dias, nos últimos tempos, Deus enviaria o dom de profecia novamente. Portanto, se realmente queremos ser fiéis à Bíblia, devemos estar abertos à possibilidade de surgirem profetas verdadeiros na nossa era, na era moderna. Jesus advertiu que haveriam muitos falsos profetas nos últimos dias. Mas se existem falsos, existem verdadeiros também. Eu acho que sim, minha senhora. Hã? Eu acho que sim.
Apocalipse 12 é um capítulo que mostra claramente o ressurgimento do dom profético nos últimos dias. Pouco antes de o dom profético ser mencionado no verso 17, onde é chamado de testemunho de Jesus, o verso 14 apresenta o período de 3 tempos e meios, que correspondem a 1260 dias. Quando a gente aplica o princípio dia-ano, nós entendemos de maneira literal que os 1260 dias mencionados em Apocalipse capítulo 12 representam 1260 anos. Olhando para a história, nós entendemos que esse período de 1260 anos, ele se cumpriu entre o ano de 1538 d.C. e 1798, quando Roma cristã ela governou como um poder político e religioso. Durante esse tempo, a igreja verdadeira ela enfrentou sérias perseguições. Por exemplo, os cristãos celtas eles foram massacrados ali nas Ilhas Britânicas. Os valdenses foram perseguidos no norte da Itália e os albigenses foram massacrados lá no sul da França. O fim dos 1260 anos de perseguição seria imediatamente seguido pelo aparecimento da igreja remanescente descrita lá no verso 17. Gente, isso é muito impressionante. O dom profético ele ressurgiu exatamente com a restauração da lei de Deus, que há muito tempo havia sido deixada de lado. Os 10 mandamentos eles voltaram a ser observados por um povo, o que inclui o mandamento do sábado, e a restauração do dom de profecia ocorreu na mesma época. Os dois se complementam. Sabe, galera, isso mostra o desejo intenso que Deus tem de nos guiar nos últimos dias. Nós temos que ser fiéis ao que nós já recebemos, para que assim Deus continue a nos sustentar e nos enviar maior luz na nossa caminhada. Como Jesus disse, andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Algo extremamente curioso sobre o texto dessa semana é que Apocalipse identifica qual seria a localização geográfica aonde o dom de profecia seria restaurado. Você sabia disso? Emoção, né? O verso 17 do capítulo 12 de Apocalipse diz que a terra socorreu a mulher. Ao longo do livro de Apocalipse, águas ou mares representam áreas povoadas, com países e com idiomas estabelecidos. Pode conferir Apocalipse 17, verso 15. Por volta de 1798, as águas teriam sido o Velho Mundo, a Europa, o Oriente Médio e a Ásia, que são continentes unidos, com diferentes países e diferentes idiomas. Portanto, a Terra do verso 16, ela representa o oposto do Velho Mundo, que em 1798 teriam sido as Américas. Nesse período da história, os Estados Unidos da América haviam se tornado um paraíso para a liberdade religiosa. Era uma nação jovem, uma nação escassamente povoada e que defendia firmemente a separação entre a igreja e o Estado. A combinação desses fatores forneceu um refúgio para milhares de cristãos que estavam sendo perseguidos e que fugiam da Europa. Ou seja, a terra, o oposto das águas e mares, foi quem socorreu a igreja e socorreu a mulher, que representa a igreja. Apocalipse 12, verso 17, acrescenta outras características, dizendo que o remanescente guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, que de acordo com Apocalipse 19, verso 10, o testemunho de Jesus também é conhecido como o Espírito de profecia. E esse Espírito de profecia é algo dado aos irmãos, que também são conhecidos como profetas. Assim, combinando esses versículos, nós podemos concluir que o testemunho de Jesus é o dom de profecia dado aos profetas. Sabendo disso, nós podemos ter certeza, com base em Apocalipse 12, verso 17, que Deus teria um povo remanescente na terra, que possui o espírito de profecia e que busca guardar todos os mandamentos de Deus, que inclui o sábado. O dom de profecia foi manifestado nos tempos modernos através do ministério de Ellen White e também durante um período de 70 anos, no qual ela esteve viva ali na sequência do início do seu ministério. Não sabemos se ela será ou seria o último profeta, mas também não está claro se haverá outro profeta com a mesma amplitude de conselhos e de orientações. O nosso dever é estar sempre vigilantes para diferenciar entre o verdadeiro e o falso dom profético. Sermos humildes também em seguir o que Deus nos diz por meio dos seus profetas e atender às suas orientações. O mais bonito disso tudo é entender que a promessa de Apocalipse 12 e 17 diz que o testemunho de Jesus estaria vivo na sua igreja nos últimos dias. Sabe, isso nos garante que Deus não deixará o seu povo em trevas. Não. Jesus concede o dom profético para equipar a sua igreja no fim dos tempos, a fim de que nós possamos enfrentar os desafios gigantes que temos e que teremos. Esses desafios são muito maiores do que as gerações anteriores viveram. Por isso Deus nos deu um poder especial, o dom da profecia. O testemunho de Jesus, ele é dado para guiar, dirigir e conduzir a igreja de Deus nesse período delicado que estamos vivendo. Resumindo então, primeiro, considere que a lei e os profetas são inseparáveis na Bíblia. Segundo, considere que em Apocalipse o testemunho de Jesus representa o dom de profecia. Terceiro,
Considere a importância de ser fiel ao que você recebeu, para que Deus possa te guiar, te abençoar e conduzir você a um conhecimento maior. E quarto, considere que o testemunho de Jesus ilumina a sua igreja nos últimos dias, assegurando luz ao seu povo. Que Deus abençoe você. Que você entenda que o dom de profecia, ele não é limitado a uma pessoa. Nós acreditamos, como Igreja Adventista, que Ellen White é a grande profetisa que tivemos, mas esse dom pode se manifestar em outras pessoas. Por isso, esteja com o coração aberto, com o coração ligado a Deus, para que, se isso acontecer na nossa geração, nós estejamos prontos e estejamos abertos a receber, a aprender e crescer com tudo que receberemos. Também agradeça a Deus e viva com a verdade que você já possui. Muitas vezes a gente pede novas verdades, pede novos profetas, mas a gente nem vive o que os profetas já revelaram ou nos disseram. Siga o que a Bíblia diz, siga o que Ellen White e outros profetas que talvez a gente tenha disseram. Siga de coração aberto a verdade que você possui, para que você possa estar apto a receber mais e mais verdades, até se tornar aí um dia perfeito, como a Bíblia diz. Que Deus abençoe a sua vida e que você desfrute do privilégio que é o espírito de profecia e os conselhos dos profetas. Você quer fazer isso? Escreva eu quero aqui nos comentários. Vamos juntos diariamente nos dedicarmos a aprender mais com as profecias e com os conselhos que os profetas nos deram. Quero fazer um convite para você que não está inscrito nesse canal. Clica nesse canal, se inscreve aqui nesse canal e confira um pouquinho dos outros conteúdos que nós preparamos para você aqui nesse canal também. Tem muita bênção escondida aqui e você vai ser muito abençoado quando der uma fuçada e encontrar materiais incríveis para a sua vida espiritual. Se inscreve aqui e se conecta aqui no nosso canal.